o desvio leva à escuridão. Que Deus nos livre do fogo e da escuridão. Queridos irmãos e irmãs, para uma pessoa se tornar muçulmana, ela deve acreditar plenamente em Deus. Ela deve testemunhar com veracidade o testemunho de fé e falar Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Eu testemunho que não há divindade digna de adoração exceto Deus, que Muhammad é o seu mensageiro, o último dos profetas. Se a pessoa é sincera nesse testemunho, então ela se torna muçulmana. Mas o que é La ilaha illallah? La, você está negando. Não há ilaha, não há nenhum tipo de divindade exceto Deus. Significa La ma'buda bihaq illallah. Não há nenhum tipo de divindade verdadeira. Porque divindades existem. Várias divindades. Tem pessoas que adoram estátuas. Tem pessoas que adoram profetas. Jesus é adorado. Muhammad é adorado. Tem pessoas que adoram outras coisas. Então divindades existem. Só que nenhuma delas é verdadeira. A divindade verdadeira e digna de adoração é Deus, o único Todo-Poderoso. Por isso que os sábios se juntaram e colocaram 8 condições que quando eu pronunciar o testemunho de fé e falar La ilaha illallah, não há divindade digna de adoração exceto Deus, eu tenho que estar dentro dessas 8 condições. Caso contrário, a minha pronúncia é apenas uma pronúncia. Não vale. Por isso que quando um verdadeiro muçulmano pronuncia, ele deve pronunciar com a língua, mas ao mesmo tempo deve acreditar com o coração e praticar os mandamentos que essa expressão fala. As 3 coisas andando junto. Caso contrário, o seu La ilaha illallah não será verdadeiro. Por isso que, dentre as condições do La ilaha illallah, são 8. A primeira condição é essencial, que é chamada de El-Ilm. O que é Ilm? Ilm é a ciência, o conhecimento. Nós devemos ter o conhecimento, que é o contrário da ignorância. Eu sou obrigado, a partir do momento que eu aceito o La ilaha illallah, a saber o que eu estou aceitando. Então eu devo saber e conhecer o meu Criador. Saber de Deus. Quando a pessoa vai rezar, o que ele faz? Ele está rezando para Deus. Ele deve saber que ele vai rezar, ele deve fazer a purificação antes de rezar, chamado de al-wudu, a ablução. Quantos muçulmanos hoje no mundo, eles rezam sem ablução? Não sabem para que serve a ablução. Ou então falam, fulano, faz a ablução. Ele não sabe fazer a ablução. Não sabe que Deus ordenou a pessoa, quando for rezar, lavar as mãos, os rostos, cabelo, os pés. Fazer essa purificação é essencial para eu entrar na reza, minha reza ser aceita perante Deus. E o profeta Muhammad falou, a ablução é a chave da oração. Se eu não fazer a ablução corretamente, então eu não peguei a chave certa para entrar na reza. Então o conhecimento é essencial. Por que eu estou falando La ilaha illallah? Eu estou negando todo tipo de existência de divindade, porque tudo é nulo, nada é verdadeiro, exceto uma única divindade digna de adoração, que é o meu Criador, que criou o mundo.
E Deus falou no Alcorão Sagrado: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Eu não criei os gênios nem os humanos, exceto com a finalidade de me adorar. E adoração aqui é tudo na vida. Desde o momento que eu acordo até o momento que eu vou dormir. Intenciono ficar dentro de algo chamado al-ibada, adoração. Por que a pessoa, quando vai comer, ele fala Bismillah? É uma adoração. Eu estou indo comer para manter o meu corpo firme e forte dentro da adoração. Eu falo Bismillah para Deus abençoar aquela comida e me livrar de todos os infortúnios. Então, ter conhecimento é de extrema importância para nós muçulmanos. Conhecer a minha religião. Não é à toa que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam falou: quando a pessoa morre e ela é enterrada e o túmulo se fecha e os familiares e os amigos vão embora, aí desce 2 anjos chamados Munkar e Nakir. Os anjos Munkar e Nakir descem no túmulo. Esses anjos interrogam e fazem as 3 primeiras perguntas do túmulo. Se você obter o sucesso na resposta, tudo será fácil para você. A tua vida eterna se abre e você vai viver eternamente na iluminação. Mas essas 3 respostas dependem dessa vida mundana, do conhecimento. O que eu fiz para obter esse conhecimento? Os anjos perguntam: Man Rabbuka, Ma Dinuka, wa Man Nabiyuka. Quem foi o teu Senhor? Quem era aquele que você adorava? Se você era verdadeiro nas ações dessa vida mundana e conhecia Deus, você vai falar que o meu Senhor é Deus, o Todo-Poderoso. Qual era aquilo que você seguia? Aquela metodologia, aquela religião? Qual foi a religião oficial que Deus decretou para toda a humanidade? Se você tiver conhecimento, você vai falar com facilidade Islã. Quem era aquele homem que você seguia e queria imitar na sua vida? Colocar a conduta dele, fazer a conduta dele a sua conduta. Muhammad. Mas você estudou sobre Muhammad sallallahu. O que você sabe sobre a biografia de Muhammad? Se perguntar agora para todos aqui, diga para mim o nome de Muhammad. Não só Muhammad. Muhammad o quê? Qual o conhecimento? Eu falo la ilaha illallah, mas o que eu sei da minha religião? E isso seria interrogado. Nós devemos ir em busca desse conhecimento para eliminar a ignorância dentro de nós. Só com o conhecimento nós teremos um sucesso verdadeiro nessa vida e na outra. A segunda condição dessa expressão la ilaha illallah é al-yaqin. O que é yaqin? Yaqin é a certeza. Se eu tenho conhecimento, eu tenho certeza dessa expressão. Eu tenho certeza da existência do meu Criador. Eu tenho certeza da minha religião. Eu tenho certeza de Muhammad, de Jesus, de Ibrahim, de Moisés, desses profetas e mensageiros. Ter certeza e não dar espaço para dúvida, que é o contrário da certeza. Eu só vou ter certeza se eu ir em busca do conhecimento, se eu tirar a ignorância de dentro de mim. Então eu tenho que ter conhecimento e certeza da expressão que eu pronuncio, não só por pronunciar. Muitas pessoas pronunciam a expressão la ilaha illallah com um objetivo,
mas não com um objetivo sincero a Deus, com algum objetivo dessa vida mundana. Isso não vale. A terceira condição é de extrema importância. É conhecido como al-qabul. Qabul significa aceitação, que é o contrário de rejeição. Quando eu falo la ilaha illallah, eu estou aceitando essa expressão. Eu estou aceitando Deus na minha vida. Eu estou aceitando o Islã. Eu estou aceitando as regras do Corão e da Sunna. E não estou rejeitando. Aceitar, mesmo se eu não estou praticando aquilo, eu tenho que aceitar. E não porque eu não pratico uma regra dentro da religião, eu vou ter que rejeitar. E falar, não, hoje, nos dias de hoje, essa regra islâmica não se encaixa. Não, as regras islâmicas vêm de Deus. E Deus colocou as regras para todos os tempos, para todas as épocas, para todos os momentos. Então eu devo aceitar aquilo que vem da religião, do Alcorão, das tradições, da Sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam. A quarta condição é conhecido como al-inqiyad, ou taslim at-tam. O que é a quarta condição? Depois que eu aceito, eu me entrego totalmente. Por isso que é Islã. Islã é submissão. O que é Islã? Islã significa submissão. Islã não significa que eu faço parte de uma etnia, da Indonésia, da Palestina ou do Brasil. Islã significa submissão. Todos os profetas e mensageiros seguiam o Islã. Muslim é aquele que submete e se entrega aos mandamentos de Deus por completo. Por isso que o profeta falou naquele dito, sallallahu alaihi wasallam, ninguém terá a fé completa. Ninguém se entregará completamente ao Islã até me amarem mais do que vossos pais, vossos filhos, mais do que vocês mesmos. O que significa isso? Até praticarem a minha sunna, colocarem as regras islâmicas na frente de outras coisas da vida mundana. A quinta condição, depois de você se entregar, é chamada de sidqu. O que é sidqu? A veracidade. Ser verdadeiro naquilo que eu pronuncio, que é o contrário de kadhib, mentira. Eu acredito no la ilaha illallah, porque eu acredito em Deus. Eu acredito no Islã, eu acredito nos mensageiros, eu sigo Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Então eu tenho que ser verdadeiro naquilo que eu me expressei, naquilo que eu pronunciei. Eu tenho que ser verdadeiro com a minha religião, ser verdadeiro com os meus irmãos, ser verdadeiro com a minha família e ficar longe da mentira. Entender que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam falou: a pessoa que fala a verdade conduz ela à felicidade. E a felicidade conduz ela ao paraíso. E a pessoa que fala sempre a verdade, Deus registra no livro, fulano de tal, o verdadeiro. E todos vão conhecer a pessoa como verdadeiro. A pessoa que mente, ou mexe com mentira, sabe que a mentira leva à escuridão, à corrupção. E a corrupção leva à infelicidade, ao castigo. E a pessoa que tem o costume de mentir, Deus registra ela como fulano de tal, o mentiroso. Então tem que ser verdadeiro. Quando eu falo la ilaha illallah, certo? Eu coloquei la ilaha illallah na frente de tudo da minha vida, dentro do meu coração, e aceitei verdadeiramente essa expressão. Eu estou me interessado para entrar dentro do conhecimento. O que eu sei sobre a reza? A simples oração que eu faço diariamente. Quando eu vou rezar,
algo chamado Takbir al-Ihram. O que é Takbir al-Ihram? Quer dizer Allahu Akbar, o início da reza. Como que o profeta fazia esse Takbir? Ele levantava as mãos assim, 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 colocava as mãos dele assim, assim. Por que ele fazia isso? Qual que é o objetivo disso? Isso significa submissão, entrega, adoração. Eu sou muçulmano, então automaticamente tem que saber como que reza. Por isso que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele ficou 13 anos depois de receber a mensagem, aos 40 anos de idade, quando ele recebeu a mensagem, ele ficou 13 anos em Meca, só falando La ilaha illallah. 13 anos, não tinha nenhuma outra regra. Só nos últimos 3 anos, os 10 primeiros anos, eles não rezavam. Só depois, nos últimos 3 anos, eles começaram a rezar. Ele só ficou falando La ilaha illallah, até penetrar no coração de cada um a importância e a grandeza do Todo-Poderoso. Depois veio as rezas. Depois ele migrou para Medina. Aí começou a ter o resto das regras, que é o zakat, o hajj, o jejum e outras coisas. Porque se a pessoa não entender a grandeza da expressão que ela pronuncia, que é o La ilaha illallah, saber de Deus, o único Todo-Poderoso, ele não vai dar importância para as outras regras. Por que eu faço isso? Por isso, que a sexta condição é algo chamado al-ikhlas. Ikhlas é a sinceridade, que é o contrário da hipocrisia, que é o contrário da idolatria. Ikhlas, sinceridade. Eu adoro o único Deus, eu invoco o único Deus, eu sou sincero na ação quando eu faço desejando a satisfação de Deus, não de outros. Hoje eu vou rezar. Aí veio um comitê de fora, da Arábia, para presenciar os muçulmanos e o chefe da mesquita. Então eu começo a rezar e começar a falar bem bonito. A minha reza já nula, automaticamente. Porque eu não fui sincero. Essa reza é para Deus ou para o comitê que veio? Então a sinceridade não cabe idolatria, invocar um outro com Deus. Por isso que a surata, que muitos de nós muçulmanos memorizam, curta, chamado Surata Ikhlas, a sura da sinceridade, o capítulo da sinceridade. Qul huwa Allahu ahad. Diga, Deus é o único, é um só. Você está aqui para adorá-lo, para alcançar a sua satisfação. Só Ele que vai dar tranquilidade para você. Não há tranquilidade, não há caminho para a tranquilidade, exceto o caminho dele. Allahu Samad, Ele é o absoluto, que não precisa de nada de ninguém, e todos dependem e precisam sempre dele. Lam yalid wa lam yulad, Ele não gerou e nem foi gerado, e nós somos gerados. Ele é o primeiro, nada vem antes dele. Ele é o infinito, nada vem depois dele. E nós temos fim, nós morremos, Ele não morre. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ, e nada, ninguém da sua criação se compara a Ele, o Criador. Isso é sinceridade. Ikhlas. A sétima condição é chamada de al-mahabba. A mahabba é o amor. Você deve amar essa expressão. E não o contrário, que é al-karahia, desgostar. Quando eu devo se entregar de verdade, La ilaha illallah, eu amo o meu Criador. Eu amo essa religião. Eu amo pronunciar essa expressão. Então, eu devo ir em busca dessa primeira condição, que é o conhecimento. O que eu sei da minha religião? O que eu sei da reza? O que eu tenho que falar no tashahhud? Atahiyatu lillah. O que é isso? É um testemunho de fé. O que eu sei do jejum? O que eu sei do zakat? O que eu sei do objetivo das mesquitas na terra? Se eu sou muçulmano e não tenho conhecimento, eu não estou sendo um muçulmano verdadeiro. Então não está certo
as condições do La ilaha illallah. Depois entra oitava condição, que é al-kufr bima ya'budu min dunillah. Você deve ao kufr bit-taghut. Você deve se distanciar de todo tipo de tirania, de injustiça. E o que é um tirano? Um tirano dentro da religião é aquela pessoa que ela te obriga a invocar outro com Deus. Ela obriga você a sair do caminho de Deus. Ou ela incentiva as pessoas a adorarem outro com Deus. Um tirano pode ser também uma pessoa que prefere outras regras sem ser a regra de Deus. Troca a regra de Deus pelas regras da vida atual. E Deus que criou o mundo, o tempo. Então eu tenho que me distanciar de todo tipo de tirania e de injustiça. E de ídolos. E colocar no único ídolo, adorar verdadeiramente o meu Criador, Deus o único, todo-poderoso. Dessa forma, com essas 8 condições, a minha expressão, quando eu pronunciar La ilaha illallah, terá convicção, terá sucesso. La ilaha illallah acompanhada de Muhammad Rasulullah. Significa, acredito que Muhammad é o último dos profetas e mensageiros. O selo que encerrou o ciclo dos outros profetas. Acredito nos outros profetas, amo e respeito os outros profetas, seguindo a tradição dos últimos mensageiros. É colocar na frente aquilo que ele praticou, aquilo que ele recomendou, aquilo que ele evitou, aquilo que ele proibiu. Evitar o que ele proibiu e praticar o que ele recomendou o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dessa forma, com essas 8 condições, eu terei o sucesso, que é al-ilm, conhecimento, al-yaqin, certeza, al-qabul, aceitação, al-inqiyad wa taslim at-tam, a entrega total e plena, al-sidq, a veracidade, al-ikhlas, a sinceridade, al-mahabba, o amor, o al-kufr bit-taghut, e me distanciar de todo tipo de tirania e injustiça. Essas 8 condições que vai fazer o La ilaha illallah que eu pronuncio dar certo. Tem que estar dentro todos os dias. Eu devo me entregar verdadeiramente para essa expressão. La ilaha illallah. Não há divindade digna de adoração, exceto Deus. E Muhammad Rasulullah. E Muhammad é o servo e mensageiro, o último dos profetas. Que a paz e a bênção de Deus estejam sobre ele. Vamos nos entregar para o conhecimento de verdade. Wallahu a'lam. Barakallahu fikum fil Qur'an Karim. Fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Supliquem e peçam perdão e invoquem a Deus. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الكريم. Em nome de Deus, o clemente, o misericordioso, que a paz e as bênçãos estejam com todos, com mensageiros, profetas, com Muhammad, os familiares e companheiros e todos aqueles que o seguem até o último dia. Deus diz no Alcorão Sagrado: إِلَّا تَنْصُرُوا فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. Deus diz no Alcorão: se não o socorrerdes, ó Muhammad, saiba que Deus o socorrerá.
E como fez quando os incrédulos o desterraram quando estava na caverna com seu companheiro. Disse-lhe: não te aflijas, não tenha medo, porque Deus está conosco. Deus fala: o sucesso que ele vai vir, não te preocupa. Ó Muhammad, nesse momento, quando Muhammad fez a migração de Meca para Medina, ele estava acompanhado junto do seu companheiro Abu Bakr as-Siddiq. As pessoas de Meca queriam a cabeça de Muhammad, queriam matar Muhammad. Muhammad foi por caminhos escondidos, tanto que ele se escondeu na caverna junto com o seu companheiro, uma caverna pequena. O seu companheiro Abu Bakr estava um pouco aflito, com medo, vendo que o exército estava ali perto procurando eles. Deus mandou esse versículo. Falar para o profeta, falar para o teu amigo Abu Bakr: não te preocupa, não tenha medo, confie em Deus. Se você der um sucesso para Deus, Deus vai dar um sucesso para você. A pergunta é: o que é dar um sucesso para Deus? Dar um sucesso significa respeitar as regras que Deus colocou para mim e não ultrapassar as divisões. Ir em busca do conhecimento para saber quais são as regras islâmicas, quais são as regras do Alcorão, quais são as regras que o profeta colocou através da Sunna, da sua biografia, e não ultrapassar essas regras. Fazer isso com convicção, com certeza, com entrega, com amor, com veracidade. Dessa forma, iremos obter o sucesso, independente de onde nós estivermos. Porque o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam falou: ittaqillah haythu ma kunt. Confie em Deus, acredite em Deus, teme em Deus aonde você estiver. Ele falou: onde você estiver, independente do local onde você estiver, do momento, sempre acredita e confia nele. Depois ele falou o quê? E faça daqueles erros que você faz uma boa ação, porque a boa ação vai apagar os seus erros. E tenha com as pessoas uma conduta boa, a conduta do Islã. Dessa maneira teremos sucesso, porque estamos dando sucesso. Por isso que um dos sábios fala assim, sobre esse versículo: um grande sábio chamado Al-Hasan al-Basri, que Deus tenha piedade dele, ele falou: não é correto o dito, a expressão, você pronuncia la ilaha illallah bidun amal, sem a prática. Você pronunciou, mas não pratica. Da mesma maneira que não é correto o dito e a prática sem ter a intenção. Por isso, tudo que eu for fazer tem que ter intenção. Intencionar com o coração. Depois ele diz: e não é correto pronunciar, praticar, intencionar e não saber da sunna, da vida do profeta. Significa que o conhecimento é de extrema importância. Ir em busca do conhecimento, eu sei. Agora eu pronuncio, pratico com a intenção sincera, desejando a satisfação de Deus. É isso que ele quis dizer, Hasan al-Basri. Como ele disse também em outro dito, ele falou assim: Kullu salat la yahda fiha al-qalb fahiya ila al-uquba asra'a. Ele diz: toda reza ou toda adoração que você faz e você não deixa o teu coração conectado com essa reza ou com essa adoração, saiba que essa reza ou adoração é praticamente nula perante Deus.
que eu for fazer, eu tenho que conectar no meu coração com o meu Criador. Como o profeta falou, sallallahu alaihi wa sallam, al-mu'min qawwam ala nafsihi, yuhasabu nafsahu. O verdadeiro fiel, ele é atento. O verdadeiro fiel é atento a todo momento, para ficar sempre julgando a si mesmo e não julgando os outros, se corrigindo, acertando contigo mesmo, ou como disse Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Tinha uma súplica que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ele fazia sempre, porque os sábios falam que essa expressão la ilaha illallah, não há divindade, somente Deus, é a chave do sucesso. No entanto, toda chave tem os seus dentes. Não é qualquer chave que abre qualquer porta. Os dentes da chave do la ilaha illallah é o conhecimento, é as condições que falamos aqui agora. Por isso que o profeta ficava atento, porque o coração do ser humano está na mão de Deus. Se eu não fazer algo e conectar o meu coração com Deus, aquela obra eu posso perdê-la, não terá valor. Então o profeta falava sempre numa súplica: Ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinik. Ó Deus, ó Senhor que controla os corações, preserve e mantenha o meu coração firme e conectado na tua religião, no monoteísmo, no la ilaha illallah. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, dentro da oração, quando a gente reza, antes de terminar, ele ensinou a gente a fazer uma súplica de extrema importância, que vai nos beneficiar nessa vida e na outra. Quantas pessoas aqui fazem? Ele falava assim, antes de dar o salam: Allahumma inni a'udhu bika min 'adhab al-qabr, wa min 'adhab jahannam, wa min fitnati al-mahya wal-mamat, wa min sharri fitnati al-masih ad-dajjal. Ele falava: ó Deus, ó Senhor dos mundos, eu peço a Ti o conforto que nos livre do castigo e do tormento do túmulo, nos livre do castigo e do tormento do fogo, nos livre da corrupção da vida e das tentações da morte, e nos livre do mal, da corrupção do anticristo. 4 coisas. Primeiro ele falava: nos livre do tormento do túmulo, porque o túmulo, depois dessa vida, é uma outra vida que eu vou ter dentro do túmulo. Tem pessoas que já morreram, estão muito tempo no túmulo, esperando o dia do juízo final. Ali é uma outra dimensão. Então nessa vida eu me preparo para essa dimensão. Da mesma maneira, quando eu vou viajar de um lugar para outro, eu preparo a minha bagagem. Então eu peço essa súplica com conhecimento para entrar dentro das regras do Alcorão e da Sunna. Depois ele fala: me livre do tormento do fogo. Depois do juízo final, terá o paraíso no fogo. Depois ele fala: me livre das tentações da vida. A vida que nós vivemos, há muitas tentações. Como Deus fala, essa vida mundana, existe prazer, muitos dos prazeres, e a maioria delas é ilusório, uma ilusão, não é real. Hoje eu tenho, amanhã eu não tenho. Depois ele fala: me livrando da vida e da morte, porque me faça morrer dentro do monoteísmo, da expressão la ilaha illallah. Quantas pessoas pegavam a expressão la ilaha illallah, praticavam, chegavam no final, largavam e morriam fora dessa expressão? Porque na verdade não tinha sinceridade, o amor e o conhecimento. Depois ele fala, por último, nos livre da corrupção e do tormento do anticristo. Ele vai vir
próximo ao final do tempo. E vai corromper a humanidade, com exceção dos virtuosos. Então devemos ter conhecimento dessas coisas, nos dedicarmos a aprendermos sobre essas coisas, porque eu pronunciei La ilaha illallah. Será que eu estou pronunciando, estou dentro das condições, das 8 condições do La ilaha illallah? Enquanto temos vida, a oportunidade para o conhecimento sempre é boa. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم ارحم المؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار. اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار. اللهم طهر قلوبنا من النفاق ومن الرياء ومن الشرك ومن الكفر ومن البخل. اللهم اشف جميع مرضنا ومرضى المسلمين يا رب العالمين. اللهم انصرنا إخواننا المسلمين في كل مكان. اللهم انصرنا إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين وفي غزة يا رب العالمين. أنت على كل شيء قدير. Ó Deus, ó Senhor dos mundos, ó Allah, pedimos a Ti a misericórdia e o perdão. Tenha misericórdia de todos nós, homens e mulheres, vivos e mortos. Ó Senhor dos mundos, dê para nós conhecimento verdadeiro e benéfico. Ó Senhor dos mundos, ilumina as nossas vidas, purifique os nossos corações, livre-nos da arrogância, da hipocrisia, livre-nos de todo tipo de maldade e faça de nós pessoas verdadeiras, iluminadas e virtuosas. Ó Senhor dos mundos, coloque a fé e o conhecimento em nossos corações. Ó Senhor dos mundos, dê para nós saúde boa, sustento amplo e bom. Ó Senhor dos mundos, livre nós, nossos pais, do fogo do inferno. Faça os nossos túmulos serem jardins dos jardins do paraíso. Ó Senhor dos mundos, abençoe nossos irmãos e irmãs em todos os lugares. Dê um sucesso para todos. Dê um sucesso para os nossos irmãos oprimidos na Palestina e na faixa de Gaza. Ó Senhor dos mundos, aceite as nossas súplicas, as nossas orações e as nossas rezas. Wallahu a'lam, wa sallallahu alayhi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin, wa aqimis salat.